conhecido um pouco a imagem do panóptico de Foucault, nos cabe a pergunta: qual é a diferença então entre o poder exercido, por exemplo, na Renascença, em que nós tínhamos a masmorra, a escuridão, o corpo do prisioneiro, daquele que era punido sendo isolado, afastado da sociedade, e a diferença para o panóptico? Lá na Renascença, o corpo era escondido, era colocado na escuridão, o prisioneiro era isolado, retirado do meio social. Agora, no panóptico, esse corpo tem visibilidade. Ora, mas aquele que está na cela, ele não enxerga quem está na torre. Portanto, nunca tem a ideia de quando está sendo vigiado. Será que eu estou sendo vigiado agora ou não? Não sei. Eu não enxergo quem está na torre. Eu não consigo ter acesso a essa janela da torre. Mas aquele que está na torre, o tempo todo enxerga quem está na cela. Qual é a moral de tudo isso então? Ora, se eu que estou na cela, ou se eu que estou na sociedade, no meio social, neste meio em que vivo, não tenho ideia de quando estou sendo vigiado, é bom que eu me comporte bem o tempo todo. Por quê? Eu não sei se eu estou sendo vigiado, olhado, supervisionado ou não. E com isso a pessoa vai desenvolvendo uma disciplina interna, de maneira que o tempo todo eu estou me autogovernando. O tempo todo eu me cuido. Por quê? Existe alguém que exerce um poder sobre mim, que justamente é aquele que fica na torre. Mas ora, este que fica na torre, este que fica supervisionando, olhando, governando, ele pode ser o Estado, pode ser a sociedade, pode ser a família, pode ser a escola. E aí Foucault se pergunta, como é que a educação exerce esse poder sobre os indivíduos? Por exemplo, quando a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, quando o indivíduo se educa ou está sendo educado, de alguma maneira há alguém exercendo um poder sobre esse indivíduo, seja por meio da disciplina, das regras, das normas morais. Isso é negativo? Não. Mas é uma forma de exercer a disciplina e o poder que existe no meio social, preparando a pessoa para viver em sociedade. O fato é que todo este poder, toda esta disciplina, vai ter grande influência na formação do sujeito. E aqui entra a terceira parte da obra de Foucault, Estética da Existência, principalmente com os dois volumes da História da Sexualidade. Por que então Foucault comenta sobre essa estética da existência? Foucault, desde a adolescência, desde a sua juventude, ele já pensa em o que nos faz ser sujeitos. É como se ele olhasse para si mesmo e ele quisesse entender a si mesmo, entender como ele se tornou e se torna sujeito o tempo todo, mas ao mesmo tempo entender qual é a influência de toda a sociedade nesta subjetivação de si. E por isso ele diz, nós sujeitos não nos formamos de um momento para outro, ou talvez nem possamos dizer que há um sujeito que seja assim. Não. O sujeito está o tempo todo em formação. O que nós somos hoje, o que nós somos em determinada época, é fruto de todas as épocas anteriores. Lembrando, quando Foucault fala da arqueologia do saber, por exemplo, ele quer justamente entender isso. Ele não quer entender, por exemplo, o que marcou o século XVIII. Não. Ele quer entender muito mais do que isso. Ele quer entender o que fez com que, por exemplo, do século XIV, XVI, lá na Renascença, se passasse ao século XVIII, à modernidade. O que foi que marcou esta passagem? E assim também na subjetivação. Como é que as épocas da nossa existência foram se passando e quais foram os marcos, os fatos marcantes que vieram nos constituindo enquanto sujeitos? E aí ele diz, uma era a compreensão do sujeito, por exemplo, na Idade Média. Outra era a compreensão do sujeito a partir do Renascimento, a partir da modernidade. E quando ele
fala, por exemplo, da história da sexualidade, ele fala também do corpo, o que nos constitui enquanto corpo, enquanto corporeidade, enquanto sexualidade, e como isso foi compreendido ao longo das mais diferentes épocas. Por exemplo, na Idade Média, a compreensão do corpo era diferente da modernidade. Por quê? No centro de todas as discussões estava Deus, a teologia. Por isso, quando se fala em Deus, se fala em fé, o olhar era muito mais voltado à alma humana, ao espírito humano. O corpo era um local em que se desenvolvia essa alma, em que se desenvolvia esse espírito. Mas o prazer carnal, o corpo, a sexualidade, tudo isso não era tão comentado. Era muito mais fruto de um autogoverno, de regrar-se o tempo todo, de vencer esses desejos, de vencer essas emoções, de vencer esse corpo, essa materialidade, para alcançar o espírito, a alma. Mas a partir da modernidade, quem vai para o centro das discussões agora é o ser humano, é o antropocentrismo. Antropos, em grego, significa homem, ser humano. Por isso, antropocentrismo, o ser humano no centro de todas as discussões. E aqui nós começamos a entender a sexualidade, a corporeidade de toda uma outra forma. Por quê? Não é mais apenas um autogoverno, um regrar-se o tempo todo, mas é sim entender, trabalhar com esse corpo, com esta sexualidade, entender qual é o seu sentido, qual é o seu objetivo, um respeito ao corpo, mas os desejos, as emoções estarão em voga na educação, estarão em voga na sociedade, na família, tudo isso se torna muito mais discutido. Então Foucault quer perceber o quê? Como ao longo das mais diferentes épocas da história, a sociedade, a escola, o Estado, a família vieram influenciando na nossa subjetivação, na nossa formação enquanto sujeitos. O que me faz realmente ser sujeito? E nós poderíamos dizer quantas camadas de história nós temos no nosso corpo, no nosso espírito, no nosso psicológico, no nosso intelectual, o quanto a história veio nos constituindo e continua nos constituindo enquanto sujeitos. Ora, por aí nós vamos entender então qual é a concepção de história para Foucault. Para Foucault, a história é como se fosse um quebra-cabeças. O problema é que quando nós pensamos em um quebra-cabeças, nós queremos de imediato encaixar todas as peças, formar uma figura perfeita, aquela figura em que todas as peças direitinho se encaixaram e se moldaram. Mas Foucault diz, a história não é assim. Na história nós temos um quebra-cabeças em que as peças não se encaixam, em que elas não se encontram, não são moldadas. Talvez uma figura que nunca será formada de maneira total, de maneira geral. Por isso a história ela é contínua. Foucault, ele não quer enfatizar o Renascimento foi assim, a Idade Média foi assim, a modernidade foi assim. Não. Ele quer entender o processo de descontinuidade presente na história. Sempre nós estamos passando de uma época para outra e de uma época descontínua. Sempre há fatos que marcam esta descontinuidade. Por isso a história é contínua, por isso os sujeitos continuam fazendo história, a sociedade continua influenciando na vida desses sujeitos e na história. Por isso nós temos em Foucault um grande representante da sociologia nos seus três binômios, o ser-saber, ou seja, os conhecimentos ao longo da história, o ser-poder e a influência da sociedade, da escola, do Estado sobre os indivíduos, e o que nos faz ser sujeitos, o que nos torna sujeitos. Por isso, uma grande figura, uma figura de importância na história da filosofia, da sociologia e da educação.